Não adianta se explicar para quem faz questão de interpretar errado as coisas que você tá dizendo. Eu sou o tipo de pessoa que eu odeio mal-entendidos. Então, muitas vezes, quando eu tô conversando com alguém que eu me importo, que eu gosto muito, eventualmente eu falo assim: mas olha só, eu não quis dizer tal coisa não, tá? Porque eu fico com a impressão de que, eventualmente, algumas coisas que eu digo enquanto eu tô conversando acabam tendo um duplo sentido ou podem ser interpretadas de uma forma errada e eu quero garantir que a pessoa entenda exatamente o que eu quis dizer. Só que eu já reparei uma coisa, que assim, quando eu tô conversando realmente com pessoas que me amam, que me conhecem, meus amigos, minha família, essas pessoas muito raramente vão levar a mal aquilo que eu disse. Elas vão entender exatamente o que eu quis dizer antes de eu tentar me explicar. Justamente porque quando as pessoas já têm uma certa intimidade, já sabem como você é, elas tendem a entender suas intenções por trás das coisas que você diz. Então elas meio que já percorrem o caminho da compreensão ali do que você tá dizendo sozinhas. Não sei se isso faz sentido, mas na minha cabeça faz. Então elas conseguem chegar àquela conclusão de foi isso que fulana quis dizer, sem explicações, sem muitas explicações. Agora, quando você tá tendo uma conversa com alguém ou que não te conhece direito, que você não tem tanta intimidade assim, ou então a pessoa tá passando por um momento muito ruim e por estar passando por um momento ruim, a pessoa tá extremamente reativa, na defensiva e acaba levando tudo para um lado muito pessoal, essas pessoas tendem a te interpretar mal mesmo quando nem tem margem para isso. As pessoas acabam colocando palavras na nossa boca, aumentando o que a gente quis dizer. E eu sempre faço esse jogo de, poxa, percebi que algo que eu falei pode abrir margem para um mal-entendido, eu sempre me explico, me justifico. Inclusive, não só com pessoas que eu amo, que eu me importe. Mesmo porque, né, gente, apesar de acreditar muito que a gente não tem que se preocupar tanto assim com a opinião das outras pessoas, porque senão a gente não vive, a gente não faz nada da nossa vida, porque a gente fica só pisando em ovos para agradar todo mundo. Eu também acredito que é muito importante você ter uma boa relação com as pessoas que te cercam, você tendo intimidade com elas ou não. A gente vive em sociedade, né? E é bom que a gente saiba conviver com as outras pessoas. É importante. Então, assim, eu evito mal entendido o tanto que eu consigo. Mas quando as pessoas estão nesse momento ruim, ou são pessoas que às vezes simplesmente não vão com a sua cara, e aí elas querem entender errado aquilo que você tá falando, não importa o que você diga. Você pode dizer que, sei lá, que esse pincel é rosa. Elas vão dizer que, nossa, fulana falou que aquele pincel rosa é azul. Mas o pincel é rosa. E você disse que o pincel é rosa. Mas a pessoa vai fazer questão de entender que você disse que o pincel é azul. Então, assim, na minha perspectiva, é válido a gente sempre observar com quem a gente está conversando, sobre o que nós estamos falando, como aquela pessoa está naquele momento. É claro que quando é alguém que a gente não tem muita intimidade, a gente não tem como saber se a pessoa tá muito bem, se não tá muito bem. Mas se a gente percebe que a pessoa tá levando tudo para um lado que não é para levar, é importante que a gente... Poxa, olha, eu sinto que você não tá entendendo muito bem o que eu tô querendo dizer. Vamos ter essa conversa depois? Depois a gente conversa sobre isso, depois a gente resolve isso, porque a gente não tá conseguindo se entender agora. Eu tô querendo dizer uma coisa
e você tá entendendo outra. Não sei se eu que tô me expressando mal, se você que tá me entendendo errado. Então depois a gente conversa com calma. E deixa a conversa pra depois. Não tem problema nenhum conversar depois, gente. Eu tenho uma amiga que ela é viciada em falar sobre aquele rolê dos tipos de apego. E ela é do apego ansioso, né? E aí ela fala que todo mundo que quer deixar pra conversar depois é evitativo. E eu sei que ela vai falar isso se ela ver esse vídeo. Mas assim, vamos combinar que é melhor deixar pra conversar com calma, de uma forma tranquila, saudável, onde todo mundo esteja de boa, dizendo o que precisa ser dito, entendendo o que precisa ser entendido, do que ficar criando uma bola de neve de mal-entendidos que pode gerar um conflito sem necessidade. Então é isso. Atentem-se às pessoas, conversem da melhor forma possível e se não for possível ter uma conversa boa naquele momento, deixa pra conversar depois. Tá tudo bem. É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra alguém. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, aquelas coisas. E vejo vocês na próxima.